Alzheimer apaga memórias, mas o cuidado mantém a essência. O mês de fevereiro é marcado por uma campanha na área da saúde intitulada Fevereiro Roxo, dedicado à conscientização sobre o Alzheimer. Diferente das outras matérias, hoje nós não teremos um personagem contando a sua história. Isso porque o tema é delicado e muitas famílias enfrentam essa realidade de forma silenciosa. É a principal doença neurodegenerativa do mundo. E os principais fatores de risco seriam idade avançada e fatores genéticos, então história familiar, principalmente um parente de primeiro grau, como um irmão, pai, mãe. Cerca de 60%, 70% de todos os casos de demência são causados por doença de Alzheimer. Mas é importante destacar que existem várias outras causas de demência, e alguns fatores de risco para causas de demência e declínio cognitivo de forma geral incluem uma baixa escolaridade, fatores de risco cardiovasculares como hipertensão, obesidade, diabetes, tabagismo, inatividade física, um sedentarismo. Os primeiros sintomas que se observam na doença de Alzheimer, então, seria aquela amnésia anterógrada. Mas o que se observa na prática? Isso pode apresentar uma desorientação. A desorientação inicialmente ocorre no tempo, ou seja, a pessoa não lembra que dia é hoje, o dia da semana. Em estágios mais tardios pode não lembrar nem o mês. Depois vem uma desorientação no espaço, então a pessoa começa a não saber em que cidade se encontra. Em casos de demência de Alzheimer mais avançado, às vezes você pergunta em que cidade a pessoa está. Ela diz uma cidade em que ela viveu há muitos anos atrás. O estágio final da doença de Alzheimer, que seria a demência na doença de Alzheimer, ela cursa com uma desorientação em pessoa. Então, o portador da doença de Alzheimer começa a esquecer familiares, amigos, pessoas com quem ele já convive há muito tempo. E ele pode, inclusive, confundir familiares com pessoas muito antigas ou pessoas que já se foram. Especialistas reforçam que o diagnóstico precoce é fundamental para retardar o avanço da doença e garantir mais qualidade de vida aos pacientes. O diagnóstico da doença de Alzheimer ele é clínico, ou seja, ele se baseia na história, no exame físico e neurológico, incluindo o exame do estado mental, para avaliar a memória e outras funções cognitivas do paciente. Os exames clínicos, como um teste de mini-exame do estado mental, que dá uma pontuação para o paciente, ele serve até para acompanhamento. Então, se o paciente já está com um score baixo e nas consultas seguintes vai caindo o score, isso mostra uma progressão da doença. O exame de neuroimagem funcional, ele detecta alterações muito mais precocemente do que uma ressonância, porque pode ser que o tamanho da estrutura do hipocampo esteja preservada, mas já com hipofuncionamento. Então, esse seria um meio que temos para fazer um diagnóstico mais precoce. Quanto mais precoce é detectado a presença da doença de Alzheimer, mais precocemente podemos iniciar o tratamento medicamentoso. E isso vai retardar a progressão da doença. Existem estudos que mostram que quanto mais precoce é iniciado o tratamento, melhores os desfechos a longo prazo. Então, sim, existem medicamentos que podem ser usados. As duas principais classes de medicamentos seriam os inibidores da acetilcolinesterase e a memantina. Os inibidores da acetilcolinesterase, que inclui a donepezila, a galantamina, são remédios usados principalmente para uma doença de Alzheimer em estágio mais inicial. E já no estado já moderado, avançado da doença de Alzheimer, se usa a memantina. E os dois podem ser usados em combinação. E eles são fornecidos pelo SUS, através de um documento que o neurologista preenche. Se você conhece alguém que apresenta os primeiros sintomas da doença, procure ajuda médica. O conhecimento é a melhor ferramenta para enfrentar este desafio com mais cuidado e dignidade.